Fala pessoal, paz do Senhor, missionário Vinícius Silva aqui. Quero fazer esse vídeo aqui com esse título, né? Existem outros deuses. Por quê? Porque eu estou notando que de ontem para hoje apareceu aí 3 ou 4, né? Vídeos que eu já vi de pessoas aí, hereges e ateus, falando, usando a mesma palavra, que já existe há bastante tempo, enoteísmo, é, monolatria, polilatria. Essas são palavras que existem, né, na teologia, a gente estuda tudo isso, mas me parece que eles descobriram essa palavra, estão usando essa palavra, no caso dos ateus, para justificarem a crença deles que não existe um Deus verdadeiro, mas sim muitos, milhares de deuses. Como eu vi num vídeo, e outro aí, um herege aí conhecido, outros que descobriu a palavra enoteísmo para dizer que não existe um Deus único. Mas no caso do primeiro, pode ser realmente uma descoberta para eles. No caso dos hereges, não. A gente sabe que os hereges, o que eles querem realmente é atacar Deus, né? Eles creem em Deus, mas eles querem atacar, eles querem difamar, eles querem falar mal. Então, enoteísmo é uma palavra que quer dizer que existe um Deus maior, existem outros deuses menores. E monoteísmo é a crença num único Deus, e monolatria significa que você crê num Deus maior, mas também crê em outros deuses menores. Então, eu peguei aqui, fui no dicionário Oxford, que é em inglês, para dizer para vocês aqui o significado, por exemplo, da palavra Deus. Então, diz aqui, ó, segundo o site do dicionário etimológico e também do dicionário de Oxford, a origem da palavra Deus vem do latim, e o português foi a única língua que manteve o termo original. Então, é preciso dizer primeiro o seguinte: Deus não é um nome próprio, né? Deus é um título, uma palavra, um substantivo masculino. Então, diz que a palavra Deus vem do latim Deus, ou Daus, que significa um ser supremo ou uma entidade superior. E a língua portuguesa foi a única que manteve o termo original. Mas só que é o seguinte, aí você vai no dicionário de Oxford, ele é bem claro quando ele diz definições da palavra Deus, substantivo masculino, mas ele diz aqui, definições da palavra Deus com D maiúsculo. Então, na religião, na teologia, Deus com D maiúsculo significa ente infinito, eterno, sobrenatural, existente por si só, causa necessária e fim último de tudo que existe. E a segunda definição, também dentro da religião e da teologia, com D maiúsculo, significa que nas religiões monoteístas, ou seja, aquelas que acreditam no único Deus, sobretudo no cristianismo, é o ser supremo, criador do universo e de todas as coisas. Com D maiúsculo, com D minúsculo, em certas religiões, significa a designação dada a forças ocultas, aos espíritos mais ou menos personalizados. Nas religiões politeístas, que é aquela que acredita em vários deuses, nas antigas principalmente, significa divindade ou gênio, a qual se atribui influência no destino do universo. Ainda, também, religião, teologia, com D minúsculo. Cada uma das 3 pessoas distintas figurada de uma divindade. Aquele que se devota à grande veneração e afeição, que é objeto ou alvo de maiores desejos, ídolo. E na filosofia, princípio absoluto, realidade transcendente ou ser primordial, responsável pela origem do universo, das leis que regulam e dos seres que habitam, e por aí vai. Bom, então, você vê que o próprio dicionário faz essa distinção. Como é na Bíblia. A Bíblia, quando se refere ao Deus Supremo, ao Deus único, verdadeiro Criador, é sempre com D maiúsculo. É por isso que quando você escrever, e eu bato muito nisso aí, nunca se escreve Deus com D minúsculo. Por quê? Porque Deus com D minúsculo, na própria Bíblia, se refere aos falsos deuses. Então,
E quando a Bíblia está se referindo ao Deus único e verdadeiro, é sempre com D maiúsculo. Então, lá a palavra enoteísmo, que quer dizer culto de um único Deus sem negar a existência de outras divindades, isso é verdade. A Bíblia fala de outras divindades com D minúsculo entre aspas. E a palavra demônio quer dizer isso, divindade. Quando a gente fala assim, o demônio se apossou da pessoa, está na Bíblia, está querendo dizer uma divindade se apossou da pessoa. Por quê? Porque esses seres são divindades para aqueles que creem, não que eles sejam. Então tem o Deus Mamon, tem vários falsos deuses na Bíblia, com D minúsculo, que eram considerados deuses para aqueles povos, né, politeístas, que não conheciam, não criam um Deus único. O apóstolo Paulo, quando chegou na Grécia, ele viu uma imagem escrita ao Deus desconhecido, com D minúsculo. Então, você vê, eles criam até num Deus desconhecido, eles criam em vários deuses com D minúsculo desconhecidos. E cria também um que não era conhecido. Me lembrou até aqui do monumento aos pracinhas no Rio de Janeiro, que tem lá uma placa ao soldado desconhecido. Então, tem esses deuses, os gregos, que criam até num Deus desconhecido. Então, existe, entre muitas aspas, deuses com D minúsculo, existem. São divindades, segundo o dicionário, segundo as religiões. A palavra demônio quer dizer isso. Então, você vai na Umbanda, no Candomblé, eles creem em várias divindades. Para eles, os orixás são divindades, mas isso é crença. Crença é crença, não quer dizer que seja realidade. Então, os hereges aí, né, aqueles mais conhecidos da internet, já estão usando essa palavra para dizer, vocês dizem que existe um único Deus? Não existem, não. Não existe um Deus verdadeiro, existem vários deuses. Que a palavra aqui, oh meu Deus, o enoteísmo quer dizer que a crença num Deus e em outros deuses. O ser humano ele é livre para crer no que ele quiser crer. Mas isso não quer dizer que só porque você crê em alguma coisa, aquela coisa existe ou seja verdadeira. Só existe um Deus, com D maiúsculo, que é o Criador de todo o universo. Ele criou todas as coisas. Ele não criou outros deuses. A não ser nós, que ele diz, vós sois todos deuses, com D minúsculo. Por quê? Porque a centelha dele, da divindade, a única, está em toda a sua criação. Então, nesse sentido, existem deuses com D minúsculo, somos nós, porque temos o DNA e a centelha do próprio Deus Criador em nós. Então, falando de uma maneira espiritual, religiosa, só existe um único Deus e Senhor, que é Pai de todos e Criador de todos, que antes dele nada existia, que ele é o primeiro e o último, que é o Deus Pai, Criador de todas as coisas. E outro tipo de Deus, com D minúsculo, divindade, existe somente na mente e na cabeça daqueles que creem, que desejam que seja assim, que entram para uma religião e é ensinado dessa maneira, mas nós sabemos que só existe um, que é o Deus Pai Senhor do nosso único Senhor Jesus Cristo. Tá bom, pessoal? Então, como diz o dicionário aqui de Oxford e o dicionário etimológico, Deus com D maiúsculo é o Deus infinito, eterno, sobrenatural, existente por si só, causa necessária e fim último de tudo que existe. E com D minúsculo é uma figura, é uma representação figurada de uma divindade. Se você pertence a alguma religião que considera aquele espírito, aquele ser daquela religião um ser maior, ele considera uma divindade. Mas é uma consideração, não a realidade. Então, você vai ouvir muito, acredito que você vai ouvir muito daqui por diante falar em enoteísmo, que significa o culto de um único Deus sem negar a divindade de outro. Então, não negar no sentido que existe crença, tudo bem, eu também sou enoteísta. Porque eu sei que existem religiões e pessoas que creem em um falso Deus, em outro Deus, com D minúsculo.
Mas, segundo a realidade, segundo aquilo que é a verdade, não. Aí eu sou monoteísta, porque eu só creio num único Deus, porque só existe um único Deus. Até porque se existisse dois seria uma bagunça. Um iria criar uma coisa, o outro ia desmanchar, ia criar do jeito dele. Isso não tem nem cabimento. Só existe um único Deus, é com D maiúsculo. Esse Deus tem vários nomes: Yahvé, Jeová, Javé, Hashem, e o nome que queiram dar. Mas é o único Deus, Criador do universo e de tudo que nele existe. Tá bom, pessoal? Então, cuidado com esses hereges aí, que eles vão tentar confundir a tua cabeça. Só existe um único Deus na verdade das coisas. Agora, na mente, na cabeça dos homens, existe milhões. Fiquemos com o que diz as Escrituras Sagradas. Daqui a pouco eu volto com outro vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor. Vou nessa e fui.